Seria um erro traduzir sábado como semana no Novo Testamento? Essa é uma pergunta bem legal. Então, para saber disso, eu peço que você me acompanhe até o final desse vídeo, tá? Me acompanhe, tá? Se segura aí, me acompanhe. Porque é uma coisa simples. É uma coisa simples no processo de tradução. Mas está surgindo algumas pessoas que estão dizendo que traduzir a palavra sábado por semana no Novo Testamento, existem 8 textos do Novo Testamento em que sábado é traduzido por semana e que eles dizem que está errado. Lucas 18:12, né? Jejum 2 vezes por semana, lá está sábado. Mateus 28:1, Marcos 16, verso 1, Atos 20, verso 7, 1 Coríntios 16, verso 2. E deve ter mais algum texto aí que é traduzido por sábado, sabaton ser traduzido por semana em si. Eu já gravei um vídeo no passado falando sobre isso, mas eu preciso regravar. Estou refazendo aqui e trazer mais uma perspectiva, porque parece que o pessoal está precisando aprender. O pessoal tá, né, parece que em vez de estudar grego, estudar hebraico com gramática, com léxico e tal, o pessoal não quer. O pessoal aprende meia dúzia de palavras em grego ou em hebraico e já quer ensinar os outros como se fosse a maior autoridade da face da terra. E isto é um erro. Eu não digo assim, olha, se você sabe meia dúzia de palavras em grego e você sabe aplicar bem o pouco de grego que você sabe, parabéns. Mas você querer saber meia dúzia de palavras em hebraico, meia dúzia de palavras em grego e já achar que todas as traduções estão erradas, aí você é um imbecil. Aí você é um imbecil literalmente, tá? É um imbecil literalmente. E eu vou explicar um pouquinho sobre a questão de plural, singular. Mas antes, faz o quê? Deixa o like no canal, deixa o like no vídeo, deixa o like no compartilhando com os amigos. Na página inicial do canal você vai encontrar um curso de teologia pagamento único, meu Facebook, meu Instagram, para me seguir lá, para dar uma força pra gente, né? Caso queira meu telefone, caso queira fazer uma doação, beleza? Então vamos ao vídeo em si. Eu vou começar como esse vídeo? Daquele jeito. Eu vou pegar o léxico Edward Robson, léxico Edward Robson, da CPAD 2012, da editora CPAD, é um léxico de 1855. Eu vou entrar na palavra sábado, né? Nós temos a palavra sábado aqui. Então nós temos a palavra sábado, sabaton, e aí vai ter todas as definições de sabaton. Só que, em Mateus 28:1, ela é traduzida por semana. E por que ela é traduzida por semana? Deixa eu jogar um pouquinho mais para cá. E aí eu vou colocar aqui. Ela é traduzida por semana. Nós temos aqui. Meton significa, né, ou simbolicamente ou figuradamente, um sábado usado para o intervalo de sábado a sábado. Daqui, um período de 7 dias e noites. Semana. Assim, especialmente em Lucas 18:12, 7 dias, Lucas 7:2, Nesteua diz tu sabatu, né? Jejum 2 vezes por sábado. Em outros lugares, somente após numerais indicando os dias. Somente após numerais indicando os dias da semana. Marcos 16:9, prote, remera, sabatu, plural, Mateus 28:1, eis mia sabaton, Marcos 16:2, Lucas 24:1, João 21:19, Atos 27, 1 Coríntios 16. Assim, no hebraico, Shabaton, Septuaginta Ebidomas, Levítico 23:15, eu já mencionei isso no vídeo anterior, Deuteronômio 16:9, também a versão siríaca, Lucas 18:12. Nos talmudistas, os dias da semana são escritos como, ou seja, primeiro, segundo, terceiro, dia do sábado, semana, vide like food. Então, o próprio Edward Robson, ele já deu uma ideia do que? Se o sábado for precedido de numeral, inclusive na versão siríaca, quer dizer, na própria versão aramaica, primeiro dia do sábado, segundo dia do sábado, terceiro dia do sábado, quer dizer o quê? Primeiro, segundo, terceiro dia da semana. Você tem essa questão aqui na questão que vai ter um pouquinho de plural e singular. Isso eu vou explicar mais tarde. Fechou? Então, Edward Robson, primeiro dicionário que eu abro. Beleza? Segundo dicionário que eu vou abrir. Dicionário da Bíblia, palavra-chave. Sabaton. De origem hebraica,
o sábado, dia de repouso semanal das aflições seculares, também observância do sábado, ou sua própria instituição. Por extensão, um signote, intervalo entre 2 sábados. Igual maneira em todas as aplicações acima. Sábado, dia da semana. Esse aqui ele já foi mais simplório, mas o que ele colocou? Que o sábado ele representa o 7º dia, mas ele também significa um ciclo de 7 dias, semana. Então já temos 2 dicionários definindo o sábado, que pode ser traduzido sim como 7º dia, que é o significado básico do sabadão. Sabadão já escureceu e a garoa vai cair na Pauliceia. E nós temos também o significado da semana. Aqui ele não deixa claro se é após numeral, se é isso, se é plural, se é... Não, ele só fala isso, porque é um dicionário mais... No caso, essa chave aqui, essa definição ela ficou mais sucinta, então ele só colocou 7º dia e semana. Porque 8 textos do Novo Testamento, sábado é traduzido como semana, porque estão precedidos de numeral. O contexto exige a tradução. O contexto exige a tradução. Beleza? Então, terceiro significado. Pá. Terceiro léxico, que eu vou abrir. Frederick Dunker. Pá! Frederick Dunker para vocês. Frederick Dunker. A gente abre Frederick Dunker. Onde que tá? Sabaton. Sábado. 7º dia da semana, considerado sagrado pelos judeus. Considerado sagrado pelos judeus. Deixa eu ver se está certo. É isso. Singular, papapá, e segundo significado, semana. Né? Ó, para mais de um sábado. Tá sábado para um único sábado. Mateus, papapá. 2. Semana. Semana. Olha aqui o significado. Semana. Marcos 16, verso 2, verso 1. Lucas 18, 12. 1 Coríntios 16, 2. Plural de uma única semana. Mateus 28, 1. Marcos 16, 2. Lucas 24, 1. João 21 a 19. Atos 20 a 7. 1 Coríntios 16, verso 2. Então, aqui já responde um pouco a dúvida que a pessoa tinha, se alguém tinha alguma dúvida. Era só ela ter aberto o dicionário da editora Vida Nova, Frederick Dunker. Que você tem a palavra semana tanto no singular quanto no plural. Ah, mas ela está no plural. Foda-se. Olha aqui. É definido como semana. E por que é definido como semana? Porque normalmente ela está precedida de um numeral. Né? Está precedido de um numeral. Tanto nesses textos aqui, quanto no singular. Marcos 16, verso 2. Né? 16, verso 2. Lucas 18, 12. Papapá. E também ela sendo seguida de plural. Né? Tendo sabaton no plural em si. Não tem segredo. Frederick Dunker trouxe, ó, sábado, semana, semana, sábado, ok? Agora, esse vai ser o léxico mais interessante que eu tenho, que é o domínio semântico. Opa! Léxico baseado em domínio semântico. O que é um léxico baseado em domínio semântico? Esse léxico aqui, ele coloca quantas vezes... A palavra tem 10 significados. Ele coloca essa palavra em 10 locais diferentes no léxico. Por quê? Ela tem 10 significados diferentes. Né? Que aí, no caso aqui, seria uma palavra, no caso como é grego para o português, seria uma palavra polivalente, mas também uma palavra no sentido polissêmica. Polissêmica é o significado dentro da própria língua, e polivalente seria significado, tendo mais de um significado fora da língua, em outro idioma. Por exemplo, to pray, deixa eu só colocar para vocês entenderem. A palavra to pray em inglês. To pray é orar, orar. Orar. Só que, quando você vê orar em português, você tem 2 palavras para oração. Orar e rezar. To pray significa orar e rezar. No inglês, ela só tem um significado. Orar. Ela só tem um significado, que é o significado de uso de preces, de uso litúrgico, né? Falando com Deus. Seja no meio católico, ou seja no meio protestante. Não importa. Ou um judeu. Não importa. To pray. Então ela só tem um significado no inglês. Por exemplo. Já no português, to pray tem 2 significados. Como é que é assim 2 significados? To pray significa orar e rezar. Que para nós tem diferença entre orar e rezar. Né? Orar é falar com Deus e rezar é você falar com Deus, mas usando de repetições. Usando de orações semi-prontas.
né? Tem muito protestante que reza, e não tem problema nenhum, né? Então, que você utiliza orações semi-prontas e por aí vai, né? Aquelas orações de poder e não sei o que e tal. Mas só para entender como é que funciona. Então, to pray, essencialmente, em inglês, ela não é polissêmica, podemos assim dizer. Ela não é polissêmica. Por quê? Porque ela só tem um significado, que é falar com Deus. Seja, né? É isso o significado dela. Só que para a língua portuguesa, no caso do Brasil, na língua brasileira, ela tem dois significados. Então ela é uma palavra que essencialmente é polivalente. Ela tem dois significados em língua portuguesa, mas ela no inglês ela só tem um. Então ela não é polissêmica dentro do inglês, mas ela seria polissêmica dentro do português brasileiro. Essencialmente, que é o idioma que eu falo, então é o que eu estou conversando com vocês. Então, a diferença é muito tênue, beleza? Então, o que acontece? A palavra sabaton no grego, ela é uma palavra que ela é polissêmica. Por quê? Dentro do grego, dentro do hebraico, sábado ou shabat, ele significa o sétimo dia e um ciclo semanal. Ela pode ser usada nesse sentido. Né? Em alguns casos ela é usada como um ciclo semanal. Isso é comum. Isso é comum. Não tem problema. Não tem choro nem vela. É comum. Tá? Então o que acontece? O estudo semântico ele analisa dessa forma. Então o que eu acabei de fazer com to pray? Fazer um estudo semântico dela. Né? Uma análise semântica da palavra to pray. E é isso que nós vamos fazer com a palavra Sabbath. Por quê? O sábado, o sabaton, no caso aqui, ele vai ter mais de um significado, né? No caso aqui, ó, domínio semântico. Nós vamos aqui, deixa eu jogar para cá, aqui. Sabaton. Sabaton B. Por que Sabaton B? Ela tem mais de um significado. Aí também ver 184. É a palavra na frente ali. Um período de 7 dias. Semana. Nesteo dis tu sabatu. Jejum 2 vezes na semana. Lucas 18:12. Tedemia tom sabaton. Veja, genitivo plural, numeral, no primeiro dia da semana. João 21. Em algumas línguas é melhor, ó, em algumas línguas a melhor opção, no caso de Lucas 18:12, é dizer simplesmente de cada 7 dias. Jejum em 2 deles. No caso de primeiro dia da semana, a dificuldade reside no fato de hoje em dia a segunda-feira ser considerado o primeiro dia da semana. No período do Novo Testamento, por outro lado, o sábado era o 7º dia da semana e o dia seguinte, que é o nosso domingo, era o primeiro dia da semana. Na verdade, essa definição que o cara colocou aqui, segunda-feira seria o primeiro dia da semana de trabalho, mas o primeiro dia da semana sempre foi o que a gente chama de domingo. Sempre foi. Sempre foi. Né? O que acontece é que na nossa cultura, tanto o sábado quanto o domingo, eles recebem nomes diferentes, né? Segunda, terça, quarta, quinta e sexta-feira recebem nomes de dias úteis. Mas aí é uma discussão para outro momento. Só que, veja aqui, semana, primeiro dia da semana. Primeiro dia da semana. Aí quando a gente olha aqui para o 184, que eu até anotei aqui para não perder, Sabaton, que é o primeiro significado de Sabaton. 7º ou último dia da semana. Do ponto de vista religioso, o mais importante é ser dedicado ao culto a Deus. Sábado. Fazem que é lícito fazer no sábado e papapá. Então, ele só traz essa definição. Então, o que acontece? O léxico, ele separa e ele define sábado em 2 momentos. Por que ele separa em 2 momentos? Porque sábado tem 2 significados no grego. No caso do grego neotestamentário, ele vai ter 2 significados, que é aqui e ali. Eu estou pegando 2. Tem um terceiro, que é a distância de um sábado, que é próximo a 1 quilômetro, que está na palavra número 81, cento e pouquinho aqui do dicionário, desse léxico aqui. Tá? Então, se um léxico que o cara estudou, separou as palavras pelo seu significado, traz como semana, ele definiu muito bem claro, ele deixou muito bem claro o que ele queria dizer. Né? E o interessante é que assim, vou dar um exemplo. Se você pegar a sua Bíblia em Gênesis 4, verso 7, se você pegar 20 Bíblias diferentes, vai ter 20 traduções diferentes. Por quê? Porque ali é um texto muito difícil de se traduzir. E existem vários textos assim na Bíblia, que são difíceis de traduzir. Então, cada tradução ela expressa uma coisa diferente. Essencialmente.
20 Bíblias diferentes, 20 traduções diferentes. Por quê? Porque é um texto gramaticalmente difícil. Gênesis 4:7 é um texto gramaticalmente difícil. Você pode pegar também aquele texto lá, porque a lei vigorou porque a lei vigorou até João, Lucas 16, verso 16, se eu não me engano. Se você olhar em 30 traduções diferentes, você vai ter muitas variações entre elas. Vigorou, durou, vai ter texto que não tem, né? Vai ter texto que vai trazer profetizou, e por aí vai. Por quê? Você tem uma problemática de tradução ali de fato. Ok? Então veja que eu dei 2 exemplos de traduções problemáticas. Gênesis 4:7 e Lucas 16 em algum momento. Ok? Então nós temos aqui 2 problemas. Só que quando se trata de traduzir sábado como semana em 8 textos da Bíblia, as traduções elas não têm problema com isso. E eu digo traduções em língua portuguesa, em língua inglesa, em língua francesa, em alemão, em italiano. Entendeu? Não tem problema. E por que não tem problema? Porque isso não é um tabu, não é uma problemática, não é, né? Não existe essa dificuldade em si. Só que você tem uma galera ignorante hoje que desconhece toda essa questão e o cara aprende meia dúzia de palavra hebraica, ele aprendeu a falar sabaton em grego e já acha que pode sair pegando todas as traduções e jogando elas fora. Por quê? Não, porque traduziu errado. Cara, isso é de uma imbecilidade, é de uma ignorância, é de uma burrice. Gente, se é um texto que você compara em 3 traduções, 4 traduções, 5 traduções, e cada tradução está de um jeito, é um texto difícil de traduzir. Aí tudo bem, aí a gente entra na discussão, entra no mérito com todo carinho, com todo cuidado. Mas, se eu olho para 20 traduções, elas estão exatamente iguais, e comparo ela em vários idiomas, como é o meu caso, eu pego lá 20 traduções diferentes e comparo e percebo que todas elas estão iguais, o que eu vou entender? Qual que vai ser minha primeira percepção? Esse não é um texto difícil de se traduzir. Livro da genealogia de Jesus. Genealogia de Jesus, Mateus capítulo 1, verso 1. Genealogia, livro da genealogia, não vai ter problema nenhum, mas vai ter uma diferença, a gente discute sobre isso. Mas no caso desse texto de sábado ser traduzido por semana, sem erro algum, todas as traduções traduzem dessa forma. Os léxicos, eles também fazem essa distinção. E por que eles fazem essa distinção? Porque, claro, você olha para o contexto, fica evidente que de jejum 2 vezes no sábado. Fica evidente em Lucas 18:12 que ali não é sábado do 7º dia e nem um sábado festivo, mas fica evidente ali que é semana, jejum 2 vezes na semana. Né? Você olha para Mateus 28:1, você olha para Marcos 16, verso 1, você vê lá, e passado o sábado, ao amanhecer o 1º dia da semana, mesmo que eu traduzisse, ao amanhecer o 1º dia do sábado, ali, literalmente, se eu traduzisse dessa forma, a ideia expressa no texto é semana. Então, para não gerar confusão de um sábado com outro sábado, você coloca o quê? Você coloca semana, que é o significado correto ali do segundo sábado mencionado. E é o que todos os dicionários vão dizer para você fazer. Eu estou pegando assim, eu peguei o domínio semântico, que é o melhor dicionário para tradução. Eu peguei Frederic Dunker, palavra-chave, Edward Robson. Ontem, na live, eu peguei o Frederic Dunker, Henry Taylor. E eu poderia, cara, pegar mais 10, 12 dicionários que eu tenho espalhado pela minha biblioteca aqui, e todos eles concluem isso. Não é segredo, não é dificuldade, não é dificultoso traduzir dessa forma. Não é dificultoso. O problema é que você vai ter uma galera que foge do que a palavra significa para inventar as próprias loucuras. Né? E aí eu quero comentar também sobre a questão do singular e do plural. Né? O cara fala, não, porque ali está no plural e que do plural é dos sábados e tal. Gente, tem um vídeo meu que eu gravei, por exemplo, no hebraico. Gênesis 1, eu estou estudando Gênesis 1, eu estou conversando com vocês Gênesis 1. Lá eu menciono a palavra Shammai. Shammai quer dizer o quê? Céus. Céus, Shammai. Só que você não tem céus no singular no hebraico. E aí a maioria das traduções em língua portuguesa, como que elas traduzem Shammai? Deus criou o céu e a terra. Para bater mais com o texto terra, céu, né? Bateu o céu e a terra. Tem traduções que vai trazer criou os céus e a terra. Não tem problema, porque as duas traduções são possíveis. Então a relação de singular e plural numa língua
de uma língua para outra pode variar muito. Assim como varia a questão de masculino e singular, masculino e feminino. Por exemplo, sol. Sol é masculino em português. Lua é feminino em português. Né? Não é? Moon em inglês é feminino. Sunday, sun é masculino. Só que no alemão, lua é masculino, a lua é masculino e o sol é feminino, velho. É feminino. Então, não existe uma regra gramatical que diga que aquela língua, o comportamento do singular ou do plural ou do masculino e do feminino tem que ser exatamente igual ao português. Entendeu? Então a mesma coisa a gente aplica no hebraico e no grego. No hebraico e no grego, o mesmo consenso segue a mesma lógica. Cada língua ela vai tratar seu singular e seu plural de maneira como ela trabalha. Por exemplo, a gente pega aqui no caso, vou pegar aqui paidion. Paidion é criança, né? Teknon é criança. Paidion, teknon é criança no grego. Mas criança no grego é neutro. Criança no português, no brasileiro é o quê? É feminino. A criança, né? A criança é feminino no português. A criança. Por quê? Agora, no grego é neutro. Tô paidion, tô teknon. E aí? Cada língua, ela se relaciona ao seu singular e plural, seu masculino e feminino de maneira única. No caso de sabaton estar no plural e ser traduzido como o primeiro dia da semana, não quer dizer que tenha que se traduzir o primeiro dia dos sábados. Você olha para o contexto e não vai fazer sentido ele estar no plural. O entendimento não faz sentido. E qual que é o melhor? Pegar esses sábados e entendê-los no contexto, ou ele fica melhor aplicado no contexto de semana. Por quê? Que sábados? Que sábados? Ah, é os sábados festivos. Que sábados festivos? Não. Todas as vezes em que sabaton, no genitivo plural, foi precedido por numeral, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, né, sexto, sétimo, foi precedido de numeral, ele significa um dia da semana. Ele significa primeiro dia do sábado, um dia do sábado, né, ou Prote Sabaton, né, primeiro dia do sábado, ou você tem o número 1, né, Mia Sabaton, que é um dia depois do sábado. Que é o que é um dia depois do sábado, é o que? O primeiro dia depois do sábado. O sábado é o sétimo dia. Qual que é um dia depois do sábado? O primeiro dia da semana. O próprio texto, a própria palavra ali sendo semana, ela tá te jogando, o Sabaton tá te jogando o entendimento, te forçando a traduzir o texto. Incrível, né? A própria palavra. Então, assim, aí você vai ter aqueles que dizem que Mateus 28 foi traduzido errado por causa disso, daquilo. Não, cara, isso é invenção do pessoal. Tá traduzido certo. Traduzido certíssimo. Não tem erro nenhum. Não tem. O que faltou para esse pessoal é abrir um dicionário. Só que você ainda tem essa galera que abre, né? Abre o dicionário e fala que o dicionário está errado. Então a Bíblia está errada, o dicionário está errado, né? O uso da palavra está errado, tudo está errado. Só ele está certo. Então tipo, olha o nível de loucura que esse pessoal está chegando. De afirmar que uma tradução está errada, aí você abre os dicionários e os dicionários todos estão errados. E eu não vou dizer, existe a possibilidade de um dicionário ou outro estar errado, mas assim, para você chegar e dizer que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 20 dicionários estão errados, você tem que ter um estudo muito bom sobre aquela palavra para mostrar que ela está errada. Inclusive eu discuti isso com um parceiro uma vez, né, sobre o termo tagma. Os caras estavam batendo o pé que significava uma coisa, e eu falando que significava outra, e os caras achando que falando que eu estava errado. Eu falei, não, ela significa isso. Não, mas por que esse dicionário não definiu? Eu falei, porque esses dicionários que você está pegando são todos antes de 1800. Esses dicionários que eu estou pegando aqui são todos depois de 1800. Então eles trazem uma evidência arqueológica melhor do que os que você está citando. É por isso que você não está achando o significado da palavra ali. Aí o cara olhou para mim e falou, qual foi a descoberta arqueológica? Tá bom. Eu fui lá, mostrei pra ele, ó, manuscritos do Mar Morto, 1950. O bicho calou a boca, ficou quietinho, ficou na miúda e já era, morreu o assunto. Por quê? Eu demonstrei qual era a evidência arqueológica, qual foi a descoberta que demonstrou que aquela palavra precisava ser atualizada. E morreu o assunto. Agora eu pergunto,
Sobre sábado não poder ser traduzido como semana na Bíblia, ou ser uma tradução errada. Qual é o argumento, qual que é a descoberta, qual que é o estudo, qual que é a documentação que você tem para provar que está errado? Assim, eu quero saber. Até lá, nós vamos cantar assim para vocês, ó. Don't you cry tonight, not a heaven, don't you, baby. And don't you cry tonight, and I haven't done you, baby.